Graça e paz a todos. Aqui é o evangelista Patrick. Eu hoje quero ler o livro de Salomão, livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, para que nós venhamos entender. E eu vou ler agora aqui responsivamente, e espero que vocês venham estar acompanhando aí da sua casa. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Eu acho que por si só, Salomão, ele quer falar para mim e para você a experiência espiritual. Vamos lá. Tem gente que diz assim: tempo de igreja não salva ninguém. Concordo. Tempo de igreja não salva ninguém. Porém, tempo de igreja mostra o quanto você já aprendeu nessa caminhada. Tempo de igreja mostra a maturidade que hoje você tem para quando você começou. Tempo de igreja não te faz ser um bode que ouve o seu pastor te chamar a atenção e fala assim: eu vou sair dessa igreja, porque novo convertido tem um problema sério. Não pode ouvir uma verdade que já fala que vai procurar Deus em outra igreja. Porque você, pastor, não está me dando valor, então eu vou na igreja de fulano, porque fulano me prometeu cargo, me prometeu mundos e fundos. Gente, quando eu iniciei na presença de Deus, eu aprendi que quando outro pastor de outra igreja te oferece mundos e fundos, é porque ele quer te pescar, quer te levar para a igreja dele, porque ele já identificou o seu problema. O seu problema é cargo, não é buscar Deus, não é se consertar, não é amadurecer na fé. E aí você pega no seu entendimento pouco, sai da sua igreja e fala: agora, meu pastor, eu estou indo para a igreja de verdade, e vai para outra igreja. Chega lá nessa outra igreja, começa tudo bem. Esse novo pastor vai estender o tapete vermelho para você, e você vai chegar lá, vai entrar, vai curtir o momento, e no momento oportuno esse pastor começa a botar rédea em você, começa a te limitar. Por quê? Porque assim como o primeiro pastor
que já começou a tratar você, começa esse novo pastor a também a tratar você. Sabe por quê? Porque eles dois têm uma coisa em comum: é te levar a continuar na presença de Deus. Aí para a porta formosa, aí para o céu da glória. O pastor, ele tem como direção de Deus é levar a ovelha até a porta do céu, até a porta do palácio celestial. Esse é o dever do pastor, é ensinar a ovelha a ir para o caminho certo. Então, quando Salomão ele fala de tempo, ele refere-se a amadurecimento, coisas pelas quais o tempo de igreja ensina para mim e para você. Quanto tempo você tem de igreja mostra o teu tempo de caminhada, o teu tempo de experiência. Não, evangelista, eu tenho 5 anos de igreja e já sou pastor. Parabéns para você. Parabéns para você. Eu espero que você tenha sido ordenado no tempo de Deus. Por quê? Porque o peso de um pastorado, para quem não conhece, é pesado, é árduo. E se você não tiver as costas preparadas para ser açoitado, para aprender, para apanhar por causa de outra pessoa, então, meu irmão, você não está preparado. Se você não estiver preparado para apanhar por uma ou outra pessoa. Porque quando você pastoreia, eu aprendi no meu tempo de igreja que quando você pastoreia, você lida com pessoas, cada uma com o seu temperamento, o seu modo de vida, a sua base familiar diferente da sua. E muitas delas vão querer se desviar dos seus interesses, daquilo que você quer para a vida dela, né? Que você está ali como referência de Deus para a vida dela, para você ensinar para ela o que é melhor. E muitas das vezes você tem que ter experiência com Deus para isso, porque infelizmente existem pessoas que são ordenadas à moda do quem quer ser levantado? Eu! Mas na hora da guerra, cadê? Não, pô! O pastor perguntou, eu estava querendo ser levantado, ordenado a pastor. Aí eu fui, pô. Mas você entende o que é um pastor? Não, pastor, ele pastoreia. Pastor de carteirinha, desculpa o termo, para mim é Nutella. Pastor para sentar no banco e esperar alguém convidar ele para ter uma oportunidade, para mim é Nutella. Porque pastor, ele pastoreia. E como é que aprende a pastorear? Tudo vem um cadenciamento: obreiro, diácono, evangelista, presbítero e depois pastor. O obreiro, ele aprender a trabalhar na obra. O diácono, quando ele já sabe trabalhar na obra. E aí ele é preparado para o ministério. O diácono nada mais é do que uma preparação para o ministério. Então há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 de Salomão. E aí você chega ao diaconato e você começa a pregar, a visitar, a evangelizar.
já sabe que tem que dizimar, ofertar, já sabe que tem que ter uma postura diferente para com o público, porque você é 24 horas cristão, não é só as 2 horas que está nos cultos. Quando você está no meio da sua família, você como diácono, você já sabe que você tem que fazer diferença no meio do teu povo, porque no dia que você der mole, eles vão te julgar e vão dizer: quem é você para falar alguma coisa para mim? Porque naquele dia você fez isso, naquele dia você fez aquilo. Porque se você fosse um crente sério, você teria me repreendido, e você riu para mim, e você deixou eu falar o que eu queria. Então, o tempo de igreja não leva ninguém para o céu, mas tem bagagem, tem experiência para passar para aquele que acabou de chegar. Então, tempo de igreja ajuda muito a você dar um bom conselho. Tempo de igreja te ajuda sim a você aguentar uma crítica, para você então chegar aí em algum lugar na casa do Senhor. E vamos lá, para mim, eu aprendi isso. Quando você tem um cargo ministerial, vamos lá, eu, evangelista, eu já tenho que estar sendo preparado a um pastorado. Como assim, evangelista? Porque quando você é um evangelista, não é que você vai aprender a ser um presbítero. Não. Você já vai, dali para frente, ser líder. Cargo ministerial é cargo de lideranças. Como? Me joga no departamento masculino, dos homens, departamento o que é? Departamento é o líder do líder. Como assim? Líder do departamento dos homens. Ele lida com um diácono que possivelmente pode ser líder dos jovens. Então esse diácono, ele se reporta a esse evangelista, que é o líder dele antes do pastor. Ele resolve para esse departamento. Tudo que o diácono ali, daquele grupo, quer realizar na igreja, ele se reporta a esse evangelista. Porque esse evangelista vai dizer se pode ou se não pode. Por quê? Porque ele tem um cargo de confiança do pastor presidente, que é o anjo da igreja. Então, esse evangelista, ele já tem que estar se familiarizando, tá? Tem que estar familiarizado com a condição de ministério, liderança. O diácono quer fazer, aí o diácono ele é limitado, porque ele tem pouca experiência. Você já sabe o que é fazer um congresso. E aí você chama esse diácono e fala: diácono, vamos montar um congresso. Eu, que já tenho uma longa caminhada, vou chamar pregador tal. Você chama os seus liderados, diácono fulano, e faz uma cantina, arrecada fundos para criar, para ter dinheiro, né, para fazer um congresso. E ali aquilo
vir a dar frutos. Então, isso é preparar para um pastorado. Se o evangelista, eu estou aqui falando, dando esse exemplo, o evangelista, ele evangeliza. E o congresso evangelizar, evangeliza? É claro que é. Desde o momento que vai vir muitas pessoas para ver o evento, é um evento evangelístico, porque dali vai haver convites para muitas pessoas, e ali pode vir ovelhas novas para aquela igreja, porque dependendo da qualidade do pregador que você chamar, onde nós temos que ter muito cuidado para botar uma pessoa num púlpito de gente. E é por isso que Salomão fala de tempo para todas as coisas. E o tempo de aprendizado é esse. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o tempo está passando. Existem muitas pessoas brincando com a obra de Deus, igrejas fechando. Por quê? Não houve tempo de aprendizado, de amadurecimento para se manter uma igreja. Tem pessoas abrindo igreja como se fosse uma empresa, onde ela arrecada dinheiro. Igreja não é para isso. Igreja, que eu aprendi, é onde recebe os doentes e trata para que essas pessoas venham estar em condições de estar ganhando outras almas do reino de Deus. E o que a gente mais vê hoje é pastores enriquecendo, pensando em dinheiro. E cadê aquele pastor que volta para buscar a ovelha 99? Entendeu? Então, assim, eu quero deixar essa palavra, essa mensagem para você. Eu sou o evangelista Patrick. Eu queria que você curtisse, que você compartilhasse esse vídeo. Eu sei que de repente você fala assim, tá muito mal gravado. Enfim, eu aqui não estou pedindo dinheiro para você. Você está ligando no seu celular e entrando aqui no canal do YouTube e me escutando. E se essa mensagem não for boa para você, compartilha. Você de repente nem precisa curtir, compartilha. De repente ela serve para outra pessoa. Não serviu para você, mas para outra pessoa vai servir. Porque outra pessoa vai receber, vai se encher e vai voltar para a casa do Senhor mais forte. Então, que Deus te abençoe, que Deus dê oportunidade para cada uma das pessoas que estão aqui me vendo de voltar para a casa do Senhor, de voltar a fazer aquilo que é bom, que é adorar a Deus, engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, te dê uma nova oportunidade. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal e que Deus te dê a paz em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Patrick e aqui eu encerro a minha comunicação com você em nome de Jesus. Amém.